Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais um estudo do mercado Bitcoin e dólar. Hoje, além de gravarmos o vídeo para o nosso canal do YouTube, aqui do Ponto Selecta, estaremos também preparando o áudio, que a partir de agora estamos em parceria com a Rádio Bitcoin Brasil, e a gente vai disponibilizar também o áudio desta gravação lá na rádio, para o pessoal ir batendo papo, debatendo, mandando feedback a respeito de trading Bitcoin e dólar. Primeiramente, eu vou aqui apresentar para quem está ouvindo na rádio e não conhece o nosso trabalho. A gente tem o canal Ponto Selecta no YouTube. Tem também o grupo no Facebook chamado Trading Coach. E nesse grupo de Trading Coach a gente debate não só o par Bitcoin e dólar, como também o Bitcoin BRL e criptomoedas alternativas. Então, pessoal, quem tiver interesse de debater, estudar, tiver alguma dúvida a respeito do vídeo, aqui do áudio, pode encaminhar para a gente, que a gente vai tentar ajudar na medida do possível. Aproveitando aqui o áudio que a gente vai gravar e repassar para a Rádio Bitcoin Brasil, a gente vai comentar um tema que eu acho de fundamental importância para quem não tem muita familiaridade com análise técnica. A gente vai chamar a teoria de Down. E o ponto que eu quero abordar hoje é a parte de tendência. O mercado ele vai movimentar na tendência de baixa, numa tendência de alta ou numa tendência lateral. Então, a gente vai ter uma tendência também de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Inicialmente, uma pergunta que é bastante corriqueira é como é definido a questão da tendência, o que é curto, o que é médio e o que é longo prazo. Bem, muita gente tem um tipo de estudo diferente. Há quem defina o curto prazo como diário, o médio prazo como semanal e o longo prazo como semestral/anual. Eu gosto de trabalhar com o curto prazo no período de 24 a 48 horas. Então isso para mim é o curto prazo. Quando a gente vai falar do período de médio prazo, eu já trabalho entre 15 dias e um mês. Então este é o ponto que eu trabalho. No longo prazo, eu já vou colocar um ano. Meu longo prazo vai ficar em um ano. Então, o pessoal mais atento, ele vai ver que no curto prazo, eu tenho uma linha que vai de 24 a 48 horas, o que a gente chama de faixa de período. No médio prazo, a faixa de período vai de 15 dias a um mês. Já no longo prazo não há uma faixa de período, há uma escala permanente e essa escala é delimitada em um ano. E uma outra dúvida também bastante corriqueira é para que serve esses três tipos de tendência. Quem já acompanha aqui o vídeo no canal Ponto Selecta já tem conhecimento que a gente trabalha muito com a convergência e a divergência de tendência gráfica. Então, como a gente pode explicar melhor esse ponto? Digamos que a minha tendência de longo prazo é baixa. Então, eu marco uma tendência de baixa no longo prazo. Já no médio prazo, há uma confirmação da tendência. Então, ela também vem demonstrando o setup de baixa. E no curto prazo, há uma inversão e a tendência definida é alta. A gente pode falar que do longo prazo para o médio prazo há uma convergência gráfica. Ambos os gráficos apontam em tendência de baixa. Já do médio prazo para o curto prazo, a gente tem uma divergência gráfica. O médio prazo está em baixa, o curto prazo está em alta.
fica definido claramente como uma divergência gráfica. Próxima pergunta bastante corriqueira nos cursos que a gente faz de trading é que, beleza, a gente tem uma tabela que define a linha segundo a teoria de Down em tendência primária e a tendência secundária. A gente vai trabalhar essas duas linhas no curto e médio prazo, vai trabalhar a parte de convergência, a parte de divergência, mas então, como é que eu monto o meu ponto de entrada seguindo unicamente essa parte de tendência? É esse ponto que eu vou tentar explicar agora. Mas para a gente tentar explicar, quem está acompanhando o vídeo vai agora observar que eu estou no tempo gráfico diário. Quem está acompanhando pelo áudio, eu vou falando os valores e a gente pode ir anotando e montando uma tabela. No tempo gráfico diário, eu tenho a tendência principal de baixa. Então, quem consegue ver aqui o vídeo, nota que a cotação atual está em $240. A nossa resistência superior está marcada em 320. Então, resistência 320, cotação atual 240, o que configura uma tendência de longo prazo em baixa. Tempo gráfico trabalhado diário. Então, o tempo gráfico diário vai me mostrar a tendência de longo prazo. Como é que eu mostro a tendência de médio prazo? A gente tem dois tipos de gráfico. Podemos trabalhar com um gráfico no período de 1 hora. Também podemos trabalhar com um gráfico no período de 2 horas. Eu vou colocar na tela o tempo gráfico de 1 hora. Obviamente informando para o pessoal que acompanha o áudio os valores. No tempo gráfico de 1 hora, a gente tem a cotação 240. Porém, desta feita, nós temos um suporte em 232. O suporte principal está em 232. Então, o médio prazo ele já está em alta. Primeira observação: quem vai operar no longo prazo vê que tem uma divergência gráfica. Divergência gráfica no longo prazo indica risco muito grande para a operação. Não há uma margem de confiança para entrar agora em compra ou venda com alvo no longo prazo. Por quê? Porque o longo prazo ele vai trabalhar na função do cálculo da média do tempo gráfico de 1 hora e também do tempo gráfico diário. E aí a gente vê que no tempo gráfico diário estamos em tendência de baixa, enquanto no tempo gráfico de 1 hora estamos em tendência de alta. Vamos agora ver como é que anda o curto prazo desse gráfico. Para verificar o curto prazo, eu vou jogar o gráfico de 15 minutos. Gráfico de 15 minutos, cotação atual $240. Suporte agora principal 237. Uma margem de 1%, mas o tempo gráfico está em tendência de alta. Então, aquela tendência de curto prazo configurando agora alta, médio prazo alta. Se a gente for trabalhar unicamente com esses dois gráficos, a gente pode falar que a relação de curto prazo está em alta. E a resistência principal para isso tudo é a região de 320, que é lá que o tempo gráfico de longo prazo reverteria para uma tendência de alta. Outra pergunta que pode surgir agora é que então a gente já tem curto e médio prazo em alta. A gente já pode jogar para o longo prazo em alta? Bem, pessoal, isso é um equívoco que muita gente comete, de acreditar que porque o curto prazo e o médio prazo já reverteram para alta, a questão do longo prazo obrigatoriamente também vai reverter. Isto é um erro porque muitas vezes não ocorre. Quando a gente for trabalhar ondas de Elliott, vai verificar isso bastante. Ela tem uma probabilidade de ocorrer. Só que esta convergência de curto e médio prazo é melhor para ser explorada dentro de time frame pequeno. Então a gente vai trabalhar muito a exploração dentro de tempo gráfico de
5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Não é bom trabalhar desta forma. Já o contrário poderia ser trabalhado. Ocorre que, digamos que nós tenhamos num determinado par o longo prazo em baixa, o médio prazo em baixa e o curto prazo em alta. Embora tenhamos uma divergência gráfica do curto com o médio prazo, ou seja, o curto prazo em alta, o médio prazo em baixa, essa divergência gráfica pode ser o quê? Ela pode ser aplicada à questão do longo prazo. O longo prazo indicando em baixa, a gente vai o quê? Aumentar o peso do médio prazo, que também é baixa, e a junção do médio prazo com o longo prazo aumenta a probabilidade de um teste no suporte no curto prazo. Pessoal que tiver dúvida nesse tipo de conjectura, podem entrar em contato. Próximos vídeos a gente vai tentar aprofundar um pouco mais essa tabela, essa parte técnica das ondas de Elliott. Também a parte de convergência gráfica e divergência gráfica. O aplicativo aqui foi primeiro estudo, uma base para a gente entender convergência e divergência gráfica dentro de um tempo gráfico de curto prazo, médio prazo, longo prazo. A gente aqui já viu que o Bitcoin no longo prazo ele tem uma resistência na região de 320, como viu que no curto prazo temos um suporte em 237, médio prazo, suporte em 232. Dica para estudo e trabalhar aí com conta demo, estudar trading. Vai a dica aqui do Bitcoin dólar para esta semana que estamos iniciando. Nós temos uma região de suporte bem firmada, na região de 232, 237. Enquanto o mercado estiver acima deste ponto, a tendência de curto e médio prazo continuará em alta. Porém, como o longo prazo está em baixa, eu vou evitar entrar agora comprado e vou preparar para uma possível reversão de tendência de médio prazo. Então, o que é uma pontuação legal para acompanharmos durante a semana? Caso o mercado fure a região de 232 dólares, poderá ser um indicativo de venda, com alvo em 218 dólares. Fica então esse ponto para observarmos e ver como o mercado trabalha durante os próximos dias. Bem, pessoal, terminando aqui o vídeo e espero que o pessoal goste. Quem estiver querendo entrar em contato, manda aí o contato tanto via Facebook como e-mail. Tem os dados aqui na conta. Ao pessoal da Rádio Bitcoin Brasil, agradecendo a oportunidade de divulgar nosso material, agradecendo o espaço desde já destinado. Esperamos em breve voltar a contribuir com outros áudios e quem sabe até a gente preparar estudo gráfico ou algo em tempo real para o pessoal que trabalha com Bitcoin e também acompanha a rádio. Bem, pessoal, é a nossa contribuição por hoje. Até a próxima e tudo de bom.